senhor faz urina no pote, não sei, sabe? Começou a perguntar pra ele. E eu disse de novo, ele não vai entender. Não adianta, ele vai concordar contigo, ou ele vai discordar, mas ele não sabe, ele não tá entendendo o que ele tá falando. Aí eu disse que eu precisava que ele nos levasse para uma sala reservada, que não tivesse muita gente também, que eu ia tentar fazer com que ele aceitasse isso. Ele usa fralda, ele não tem controle dos esfíncteres, então teria que ser uma sondagem vesical, que é onde entra o caninho para poder retirar a urina dali. Enfim, fomos para uma sala e lá nessa sala ele nos botou num box, fechou a cortina, ficou só eu e ele mais o paciente. E eu comecei a pedir pro paciente deitar. E o paciente não queria deitar, disse que não, que não, que não, que não. Aí eu disse que eu ia trocar então o forrinho dele. Perguntei se ele, vamos trocar o forrinho para nós poder sair? Aí ele aceitou. Aí eu pedi pro enfermeiro me dar o potinho, né, para me tentar fazer espontâneo. Ele não conseguiu. Aí eu disse, né, que infelizmente a gente ia ter que tentar essa sondagem sim, porque espontâneo não ia conseguir. Então daí de novo foi tentar o convencimento com ele. Pedi pra ele deitar na cama. E ele dizia que não, que não, que não. Aí eu me deitei, mostrei pra ele que nós estávamos muito cansados, que a gente precisava deitar um pouco antes de nós sairmos. E ele aceitou. Aí tá, daí ele deitou, mas ficou com a cabeça erguida, não relaxou. Mas tudo bem, a gente precisava mesmo, era fazer aquela coleta. Aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu perguntei pro enfermeiro se o enfermeiro gostaria que eu fizesse esse procedimento, né? Pedi com licença. Daí ele disse que não, que ele faria. Aí eu disse que ele era um caso especial, que talvez ele não ia conseguir, mas tudo bem, se ele não conseguisse, eu ia tentar sim pra gente poder fazer um exame nele. Aí ele veio e fez a asepsia, fez a limpeza ali da região genitália, e ele se assustou, empurrou o enfermeiro. Disse que não, que não, que não. Aí eu comecei a cantar pra ele, comecei a conversar, dizendo que era amigo, e que a gente ia rapidinho, que a gente precisava descansar, e que ele tava fazendo um curativo ali, que ele já ia terminar também. E aí eu fiquei meio que por cima dele, não deixei ele ver o enfermeiro. E aí então ele se distraiu comigo, a gente começou a cantar, eu comecei a falar das coisas que ele gosta, ele começou a me perguntar também onde a gente tava, daí eu disse que a gente tava passeando, que a gente tava vendo os lugares, depois a gente ia sair de novo no shopping, nos lugares que ele gosta de ir. Aí o enfermeiro conseguiu fazer asepsia ali, e aí eu disse, ele tá distraído, então quem sabe tu já tenta coletar a urina dele enquanto eu distraio ele aqui. E aí foi assim que aconteceu também. O enfermeiro conseguiu coletar, mas também no começo ele não estava entendendo que essas técnicas, esses manejos que precisam para um demenciado. Então ele queria ele mesmo fazer, estava explicando, falando e dizendo como é que se fazia para um paciente demenciado que não entende. Conseguimos fazer a coleta de urina, era tomografia. A gente tinha que passar por uma tomografia abdominal. Fomos para a tomografia, mesma coisa. Expliquei para a moça lá na chegada. E tá, ela pediu para nós aguardarmos na recepção a chamada, aguardei. E quando ela chamou o nome do meu paciente, ele levantou comigo e ela disse que eu tinha que aguardar na recepção, que era só ele para entrar. E aí eu de novo expliquei para ela, me identifiquei para ela e expliquei tudo. Eu disse, ele não vai poder entrar sozinho, vocês não vão conseguir atender ele não vai deitar lá na maca do aparelho para vocês poderem fazer a toma, ele não vai aceitar, eu preciso entrar com ele. Tá, daí eu entrei com ele, elas concordaram, entrei com ele não queria deitar de jeito nenhum na maca. E aí as duas ali em volta, né, e falando e dizendo, o senhor tem que sentar, o senhor tem que deitar, a gente precisa lhe atender. Eu disse, gurias, não é assim. Ele não vai fazer se vocês ficarem dizendo assim, precisa de técnicas, manejos, convencimento. Aí tá, aí eu pedi pra ela para que elas me deixassem sozinha ali com ele, para que eu tentasse deitar ele na mesa ali da tomografia. E em seguida eu ia chamar elas. Daí elas me pediram assim, ó, se a senhora pode falar com ele lá, conversar com ele lá fora. Aí eu disse, não, lá fora não tem como, ele não vai entender o que eu tô falando, eu preciso mostrar pra ele, eu preciso tentar convencer ele que ele tem que deitar aqui. Aí tá, daí ela me pediu então com licença que eu fosse lá pra fora com ele, pra atender uma pessoa que tava na espera lá, e aí depois então com mais tempo a gente iria retornar. Foi assim, a gente retornou pra sala após o atendimento de uma outra pessoa. Então, daí eu comecei a convencer ele, que ele tinha que deitar um pouquinho ali, que ele tinha que descansar. E eu me deitei um pouquinho. E ele viu que eu deitei. Daí eu disse pra ele que agora é o senhor precisa deitar pra gente poder sair, porque nós estamos muito cansados. E comecei a fazer
as manobras, as estratégias de convencimento que se faz com os demenciados. Ele deitou, mas ficou com o pescoço levantado também, queria cuidar tudo, mas a gente queria mesmo era a parte abdominal dele. Aí tá, eu comecei a cantar com ele.